Quero convidar a todos os irmãos e irmãs a abrirem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 5º. A palavra de Deus diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, que é viva, é eficaz. A Tua palavra, Senhor, que sempre consola, Senhor, e exorta e edifica todos nós. A Tua palavra, Senhor, que tem sido o prumo da nossa vida, o fiel da balança, para que nós possamos, Senhor, não somente conhecer a Cristo Jesus, como grande parte do grupo desta igreja conhece, mas também viver segundo, Senhor, os Teus valores. E por isso, Senhor, nós te pedimos que nessa manhã, Teu Espírito Santo, Senhor, vá tocando em nossos corações, fazendo com que essa palavra se torne viva, se torne carne, Senhor, em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, semana passada nós terminamos a série de Jonas. Pastor Maurício Xavier trouxe o último texto, a última palavra, a última pregação sobre o livro de Jonas. Semana que vem nós vamos começar então o livro de Ageu. Mas hoje em especial, eu escolhi esse texto justamente pelo fato de hoje nós comemorarmos o Dia do Pastor. Quando nós falamos acerca do Dia do Pastor, do ministério ordenado na Igreja de Cristo Jesus, nós devemos, evidentemente, nos lembrar daqueles pastores que foram importantes na nossa jornada cristã, homens que nos deram condições para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Eu tenho alguns pastores que eu me lembro que foram tão importantes na minha vida, tanto no começo da jornada cristã, como depois, me orientando no ministério cristão, no ministério vocacionado, na vocação cristã. Então me lembro, por exemplo, do pastor Silas Dias, da igreja, a Igreja Evangélica do Espírito Santo, né, que foi um dos pastores também que me inspirou, uma pessoa que era muito presente na vida da nossa família. Lembro de algumas ocasiões em que ele esteve em casa, e uma pessoa muito querida. Eu era criança, né, quando ele era pastor desta igreja, e ele foi muito importante na minha jornada. Lembro de outros pastores também, pastor, quando nós fomos membros da igreja metodista, pastor Milton Santana. Eu era muito amigo do filho dele. Amigo de bagunça mesmo, né, porque filho de pastor, não sei o que acontece, tem uma época que filho de pastor ele dá uma desajustada, né? E o filho do Milton era meio desajustado também, né? Não coisas assim tremendas, né, terríveis, mas a gente era muito amigo. E o Milton Santana, ele foi exemplo para mim, principalmente na sua dedicação, na forma como ele tratava as pessoas. E eu me lembro, eu era adolescente, pré-adolescente, quando às vezes estava na igreja brincando com o filho dele, jogando futebol na quadra da igreja,
e às vezes chegava lá no gabinete pastoral, ele estava preparando o sermão, né? Estava preparando a parte dos hinos, era uma igreja tradicional, né? Então ele preparava os hinos também, preparava as antífonas, né? E fazia ali o seu sermão. E às vezes ele parava para me ouvir, para conversar comigo, para perguntar como é que eu estava, os meus pais. E às vezes a gente tinha que ser chamado a atenção, entravam pessoas, vocês aqui, saem daqui, o pastor está fazendo a mensagem, aí vocês estão atrapalhando. Mas o pastor não dizia isso, ele continuava ouvindo a gente e tratando muito bem a gente. Depois, mais tarde, eu tive contato com outros pastores. O pastor Enéas Tonini, para mim, foi um exemplo de ética, né, e também de dedicação ao ministério, à palavra de Deus. Pessoa muito correta, muito séria, né, que me trouxe, né, muitas lembranças e também muitos fundamentos sólidos do que é ser um ministro cristão. O próprio Dorival conviveu bastante com o pastor Enéas Tonini. Dorival conviveu até mais tempo do que eu, ele era membro da Igreja Batista do Povo, né, e sabe muito bem, né, o que é ter um pastor como Enéas Tonini como referência. Outros pastores, como o pastor Orfeu de Campos, que foi o pastor que me abriu a porta para o ministério. Foi o pastor que, quando eu tinha 18 anos, ele franqueou o púlpito. Ele permitiu que eu começasse a pregar, ensinando para os jovens, liderando os jovens, e às vezes permitindo que eu pregasse no domingo, dando uma classe de escola bíblica dominical para que eu ensinasse. A nossa classe, inicialmente a igreja era num salão muito pequeno, a nossa classe era no gramado, em frente à igreja. Então eu conversava com os jovens, a gente dava aula para os jovens ali, e às vezes era interrompido, porque era um bêbado que passava, um carro que buzinava, mas a gente não estava nem aí, a gente fazia uma festa tremenda, né? Brincava bastante, ouvia a palavra de Deus e era muito bom. E um pastor que me foi bênção a minha vida inteira foi meu pai, né? Que como pastor eu pude ver, né, não só o exemplo do pastor pregando o evangelho, mas o pastor dentro de casa, porque meu pai era uma pessoa muito humana, muito humana. E meu pai, ele não escondia os erros dele, ele sabia pedir perdão, ele sabia dizer quando estava errado, né? Às vezes meu pai, ele tinha um temperamento mais sanguíneo, às vezes colérico, e às vezes ele estourava, mas da mesma forma que ele estourava, depois ele chegava e pedia perdão e conversava com a gente, né? Então não foram poucas as vezes em que eu tive a oportunidade de abraçar meu pai, pedir perdão para ele, porque na adolescência a gente gosta de brigar com o pai, né? Então foram algumas vezes, né, em que ele me abraçou e me demonstrou, né, o que é um pastor fora de casa e dentro de casa. Então eu tive exemplos muito bons de pastores. Aqui mesmo nessa igreja, né, passaram alguns pastores muito queridos que estão aí no ministério. Pastor Hélio foi pastor dessa igreja. Foi Deus que o vocacionou para que ele pudesse, juntamente com o grupo inicial, abrir esse trabalho. É uma pessoa também que trabalhou muito tempo em prol do Evangelho de Cristo Jesus e pôde, através da obediência, né, fazer com que esse trabalho se tornasse realidade. Mas comigo aqui na igreja, nós tivemos a presença do pastor Luedi, que é presidente dos PMs de Cristo durante um bom tempo, né, um homem de Deus, pessoa querida também, né, falava baixinho, mas ele era policial militar, não se enganem, né? Ele é um homem de autoridade. Como pastor, evidentemente, né, ele um coração de servo. E é interessante, né, porque o militar tem disso, né? O Luedi, ele foi uma espécie de companheiro do pastor Enéas Tonini toda a vida, até o dia que o pastor Luedi saiu da Batista do Povo, mas ele estava sempre ali do lado do pastor Enéas Tonini. E um dia eu ouvi ele falando assim, né, brincando, pastor Enéas Tonini, pastor, se o senhor espirrar,
Saúde, viu? Né? Brincando com o pastor Enéas Tonini, né? O pastor Sandoval, pastor Sandoval é um homem de Deus, um homem de oração, né? Um homem de fé, um homem que chega até a ser ingênuo na sua fé, de tanta fé que ele tem, né? E no caso do pastor Sandoval, uma pessoa que está ali, está trabalhando, está escrevendo, está buscando conhecimento, passou por uma crise terrível, terrível, que foi a perda do filho dele, né? Mas continua lá, continua na igreja, abriu a Brilho Celeste, depois fundou a Igreja da Família, né? Que foi uma congregação nossa. Então, um homem de Deus. Então, nós tivemos aqui pessoas que nos auxiliaram, pessoas que nos ajudaram muito aqui nesse trabalho. E hoje nós temos pastores muito queridos. Pastor Maurício Xavier, até da família porque é Maurício Carvalho, né? Uma pessoa querida, uma pessoa que a gente tem total confiança, né, nele, uma pessoa ponderada, pessoa de oração, né? O pastor Maurício Xavier aqui, ele segura, né, esse ministério de oração aqui na igreja de uma forma toda especial, faz trabalhos aqui com os irmãos, culto nas casas, né? Uma pessoa incansável também. Pastor Jair, homem que você simplesmente pede para ele fazer alguma coisa, ele faz além daquilo que você pede. Uma pessoa que está sempre disposta, visitando os irmãos da igreja, pessoa de oração também. Ele tem o quarto de oração na casa dele. Outro dia ele me mostrou o local em que ele ora, né, lá na casa dele. E cuida dos jovens, ele mesmo já, com uma certa idade já, né, cuidando dos jovens, levando o jovem lá para orar no monte. É um pastor com espírito jovem. Nós temos o pastor Clóvis, né, a sua seriedade, o seu jeito de ser, tem trabalhado aqui também de uma forma maravilhosa, tem nos auxiliado na parte que ninguém vê, né, que é a parte administrativa da igreja também. Pastor Ricardo, que já esteve aqui, já está voltando também, né, cuidando sempre da parte do louvor, da adoração, uma pessoa que prega muito bem, evangelista. Nós formamos alguns pastores aqui. Um pastor que a gente formou aqui foi o André Mira. O André Mira, a gente formou à distância, porque ele estava na Inglaterra, ele era missionário, depois veio para cá, a gente fez o culto de ordenação dele, e ele voltou para a Inglaterra, e hoje ele está pastoreando a Igreja Batista de Perdizes, né? Igreja que antes o pastor Enéas Tonini havia pastoreado. Homem de Deus também, missionário, uma pessoa que trabalhou em Israel como missionário, trabalhou na Inglaterra, foi capelão do exército da rainha, pessoa valorosa também. E os meninos, né, que estão agora na Urbanova, né, meninos, né, rapazes, já senhores, jovens senhores, o Rodrigo, né, que tem uma mensagem muito boa, ele pregou para os pastores recentemente no encontro de pastores que nós temos do ABC. Rodrigo foi convidado para pregar. E o Alain, nosso pastor poeta, né, com frases impressionantes, com um bom humor afinado, acima do normal, né? E um homem de Deus, está ali com a sua família, servindo ao Senhor, e junto com o Rodrigo, pastoreando a Urbanova, né? Então nós temos esses queridos amigos, pastores, pastor Dias, né, missionário, trabalhador também, veio numa época em que Angola estava numa situação difícil, foi missionário do Nordeste, voltou para Angola, veio novamente, e está aí agora trabalhando com índio, né? São homens que a gente tem um respeito muito grande, e pessoas que são vocacionadas por Deus, fazem a obra do Senhor porque são vocacionados, como servos de Deus que são. Não são pessoas gananciosas, não são pessoas que buscam o ministério simplesmente por fama, por poder, por dinheiro. São pessoas que servem a Deus. E por isso,
a minha homenagem em relação a esses homens e tantos outros da Convenção Batista Nacional aqui de São Paulo, eu li esse texto, porque esse texto mostra os paradigmas do serviço cristão, e eu fico muito feliz de ver nesse texto, de ver nos meus irmãos, características desse texto, desta passagem. Porque eu posso ler esse texto e eu posso reconhecer isso na vida desses pastores que eu tive na minha jornada cristã, que cuidaram de mim, e dos meus colegas pastores que militam no Evangelho de Cristo aqui, nessa igreja e nas igrejas da Convenção. Existe uma tendência em nossa sociedade de qualificar hierarquicamente todas as pessoas. O que a gente pode perceber é que existe uma tentativa, de estabelecer quem é o maior na nossa sociedade. Então a gente presta atenção naqueles que têm uma certa proeminência em alguma área, e a gente valoriza aqueles que estão por cima. A gente pensa em falar com eles, a gente tece loas e louvores a essas pessoas que estão por cima. No Brasil, em especial, existe uma distorção na relação liderança-liderados, fruto de um passado autoritário, desde a época das capitanias hereditárias. A relação que nós temos de poder é uma relação absurda, porque as pessoas buscam o poder não com o desejo de servir a nação, mas com o desejo de se locupletar, com o desejo de ter poder, com o desejo de governar sobre os outros, com o desejo de ter uma aposentadoria maior do que a dos outros, com o desejo de se beneficiar da coisa pública e não propriamente de servir as pessoas. A gente tem essa distorção, que é uma distorção secular, em que o nosso país tem sofrido, e hoje a gente tem chegado muito próximo do fundo do poço, por conta disso como nação. É como se diz que a gente entrou num túnel do trem, e ao invés de ver uma luz no final do túnel, a gente viu outro túnel, como nação e como país, por conta do que acontece no mundo político. Queira Deus que essa situação possa mudar. Aliás, todo mundo votou com esse desejo de que as coisas mudassem. Mas nas páginas do Novo Testamento, nós vemos várias orientações para o exercício cristão da liderança. E certamente não concordam com o pensamento atual aqui no Brasil e também em outros lugares. O contexto dessa passagem, o apóstolo Paulo, por conta de uma série de problemas relatados pela família de Cloé, ele escreveu essa carta de 1 Coríntios justamente para corrigir vários problemas, várias dificuldades. A igreja de Corinto é uma coisa absurda. Se eu fosse pastor da igreja de Corinto, acho que eu teria um ataque cardíaco. Uma igreja que tinha problema em todas as áreas, igreja dividida, 4 grupos dentro da igreja. 4 grupos, os que eram de Pedro, os que eram de Paulo, os que eram de Apolo, os que se diziam de Jesus, ficavam se digladiando dentro da igreja. Uma carnalidade, tinha até incestuoso dentro da igreja. Tinha pessoas que cometiam erros e problemas morais terríveis. Era uma igreja também complicada, porque havia um verniz de espiritualidade lá, porque ao mesmo tempo que todo mundo estava muito dividido, tinha problemas morais na igreja, o pessoal começava a falar em línguas, exercer dons espirituais. Era uma falsidade naquela igreja, porque o pessoal estava enterrado na lama do pecado e ao mesmo tempo arrotando uma espiritualidade que eles não tinham, na verdade. E o apóstolo Paulo escreveu uma carta corrigindo erro por erro, porque até a ceia deles era uma bagunça. Comiam alguns, outros não comiam. Era um momento de celebração para alguns, e outros ficavam fora da ceia, porque não tinham nem o que comer, nem o pão para comer. Então é uma igreja muito complicada, e o apóstolo Paulo vai falar justamente sobre o exercício da liderança.
Essa carta certamente foi recebida sob várias óticas, né? Dos mais obedientes que acataram essa carta e os rebeldes, que não quiseram saber, que o próprio apóstolo Paulo, ele até não foi aceito propriamente como apóstolo. Ele escreveu uma segunda carta para dizer que era apóstolo, porque aquela igreja estava rejeitando o próprio apóstolo Paulo, alguns dela. Não importando com a aceitação de quem lia, o apóstolo Paulo então escreveu esse texto que nós acabamos de ler. O primeiro aspecto que eu quero destacar nesse texto, com essa figura interessante aqui do Charlton Heston, no filme Ben-Hur, ele numa galera romana, que líderes se caracterizam como ministros. A palavra ministro, originalmente, tem a conotação daquele que era o remador na fileira mais próxima da água. Então, de onde vem a palavra ministro? Então, você tem a galé romana, navio romano, em que você tem 3 fileiras de remadores, que eram escravos, todos eles escravos. Então, 3 fileiras. Na primeira fileira ficavam os mais fracos. Na segunda fileira, os medianos. E na terceira fileira, que é aquela que movimentava mais água, ficavam os mais fortes. Eram os ministros. Eram os servos dos servos. Os remadores que aguentavam mais o empuxo. Eram aqueles que estavam debaixo de todos, para suportar e dar o ritmo a todos. Então, a palavra ministro, ela mostra que o ministro é aquele que se esforçava mais. E por isso, essa palavra era utilizada como sinônimo de quem serve. Diferente hoje da conotação que existe a palavra ministro, que parece que as pessoas querem ser ministros apenas para ter algum tipo de poder. Contrariando a noção atual, ministro não é aquele que busca ser servido. É aquele que se coloca para servir a todos. É o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio a esse mundo, que ele poderia vir para reinar. Ele poderia vir para estabelecer o seu reino, mas ele veio para servir. E o exemplo que ele mostra é justamente fazendo um trabalho prático de um empregado, de um serviçal, daquele escravo que lavava os pés das pessoas que andavam nas ruas cheias de pó e pedras de Jerusalém. Jesus Cristo, ele botou uma toalha no ombro, ele tirou a parte de cima, né, da sua roupa, né, colocou até a cintura, pegou uma bacia e começou a lavar os pés das pessoas que estavam ali. Ele não fez isso de forma simbólica. Alguém teria que lavar os pés mesmo. Eles estavam chegando. Isso era um trabalho que os empregados faziam. Aí Jesus Cristo chegou e simplesmente não deixou que os empregados fizessem, que os servos fizessem. Ele fez esse trabalho. É interessante isso porque eu participei num culto lá no Mato Grosso e as meninas da coreografia fizeram uma coreografia tal, em homenagem ao dia do pastor, e eu vi umas bacias. Aí eu já falei para o pastor que estava do meu lado: você vai ter o pé lavado hoje. Brincando com ele, né? Ele olhou assim para mim: eu acho que eu não escapo não, né? E aí tinha 3 bacias. Aí eu olhei para ele, eu estava do lado do pastor da igreja. Falei: pronto, eu vou ser outro. E olhei para o outro pastor que estava do meu lado, um pastor até que tinha uma deficiência física, né? Ele seria também o outro. Batata, não precisou nem Deus me revelar naquela hora. As meninas chegaram, dançaram, depois chegaram com as bacias, com mirra, né, para colocar um pouco de perfume nos pés. Depois eu preguei na igreja, né, com o pé geladinho, né, porque estava frio. Em Mato Grosso estava frio, a frente fria lá. Mas não era simbólico, não era uma dança da coreografia. Aquelas meninas dançaram muito bem, claro, foi muito bonito o que elas fizeram, elas relembraram o ato de Jesus, mas Jesus não fez um símbolo, não. É como se hoje eu chegasse na casa de alguém,
né? E eu que servisse o alimento, que fosse na cozinha e cozinhasse, que eu limpasse a casa. Era isso que Jesus fez, né? Então, o ministro é aquele que serve, é aquele que está ali à disposição das pessoas. E Jesus disse, olha, vocês vão ter que servir as pessoas. Vocês têm que se colocar abaixo delas. E é isso que o pastor faz, e não somente os pastores, mas os líderes da igreja também. Aquele que lidera na igreja é aquele que serve. Não é incomum, às vezes, uma pessoa chegar perto do pastor, ou chegar perto de um líder, e dizer, ó, pastor, eu quero liderar, quero fazer alguma coisa, né? E essas pessoas que se achegam, né, que se dispõem a fazer alguma coisa para o Senhor, né, se ele realmente é chamado pelo Senhor, o que acontece? Ele já vai servindo a igreja, já vai buscando as pessoas, procurando conhecer as pessoas. O líder é aquele que conhece as pessoas pelo nome. O líder é o que procura conhecer um pouco da história das pessoas que estão na igreja. O líder é aquele que procura, se esforça, né, para trazer um agrado às pessoas, para procurar saber o que está acontecendo com elas. Esse é o líder. Aquele que não se preocupa com isso, não se preocupa com aquele que está do seu lado, ele não vai poder liderar. Porque líder é justamente aquele que se coloca abaixo. Outro aspecto que nós vemos, os líderes, eles são despenseiros. O termo indicava, olha só os termos que o apóstolo Paulo está usando para liderança. O primeiro termo era ministro, que quer dizer aquele escravo que rema embaixo na galé. E o outro termo que ele utiliza é de mordomo, que o ministro, aquele que lidera, ele deve ser o mordomo. O mordomo ou despenseiro é aquele servo que era responsável pelo cuidado da casa. É aquele que administrava as coisas para o seu senhor. Ele não tinha autonomia para realizar o que quisesse, mas devia obediência irrestrita, absoluta ao seu senhor. Um exemplo das escrituras de uma pessoa assim foi o José, que era servo, era o mordomo na casa de Potifar. E ele fez tudo do bom e do melhor. E ele cuidou de todas as coisas. E é interessante, muito interessante aquele texto, porque a gente sabe na história de José que a mulher de Potifar assediou José e acusou de que ele havia molestado a ela. E qual que é o interessante nesse texto? Claro que José, como homem de Deus, ele escapou das investidas dela, disse que não faria isso porque temia Deus e porque honrava Potifar. Mas o interessante nessa história é que quando esse assunto veio para Potifar, Potifar não mandou matar José. Porque o que aconteceria naquele momento seria a morte de José. Ele, talvez, para salvaguardar um pouco a honra da esposa dele, que ele conhecia a esposa que ele tinha, e conhecia José, ele levou José para o cárcere. Porque José realmente era um exemplo de atitude. E eu acho que Potifar, quando fez isso, ele fez com o coração dolorido mesmo, de ter que mandar José para a cadeia. Porque ele sabia, evidentemente, quem era José. Então José é um exemplo daquele mordomo, aquele que cuida de todas as casas, todas as coisas do seu senhor. E a fidelidade de um despenseiro, é interessante, era apenas um requisito para a função, e não havia recompensa especial para isso. Então o mordomo, ele tem que fazer aquilo que o seu senhor quer, e se ele fizer aquilo que o senhor quer, ele não fez mais do que obrigação. É o sentimento do despenseiro, é o sentimento do mordomo, é o sentimento do líder. Porque o líder que faz alguma coisa e depois fica ali reclamando porque não é reconhecido, não tem característica de líder. Não tem característica de líder. Porque, principalmente na obra do Senhor, o que é feito para o Senhor. É feito por gratidão a Deus e não para que as pessoas reconheçam. Então, aquela pessoa que desiste de um ministério porque ele não está sendo notado pelos homens,
ele não está entendendo o seu papel de mordomo do Senhor, não está entendendo o seu papel de despenseiro do Senhor. Porque o despenseiro, ele faz pelo seu Senhor, e fazendo tudo pelo seu Senhor, ele se contenta em fazer o melhor, e não ter o reconhecimento do seu Senhor. E o interessante, quando se diz em relação ao nosso Deus, a nossa atitude deve ser essa, de não buscar o reconhecimento, fazer apenas por fidelidade. Mas o melhor em relação a Deus é que nós temos um Deus gracioso, um Deus bondoso que reconhece o serviço, que nos galardoa, que nos premia, que nos abençoa. Nós temos um Deus que não é apenas um Senhor, mas é o nosso Pai celestial. Mas o que nós precisamos entender, e principalmente na vida cristã, é que a gente tem que se contentar em fazer a obra do Senhor. Se a gente quiser, por exemplo, eu vou trabalhar na Cracolândia, porque na Cracolândia eu vou me gastar, eu vou cuidar daqueles jovens que estão ali próximos da morte, e eu vou resgatar muitos para Cristo Jesus, e eu sei que esse trabalho vai ser muito abençoado, vai ter um bom resultado. Se você pensar assim, você já está perdido. Porque em se tratando de pessoas, as pessoas são falhas, nós somos falhos. Se você for na Cracolândia pensando nos resultados que você vai ter após o seu trabalho, os resultados podem não vir de acordo com aquilo que você pensa. As pessoas que você vai atender talvez não sejam abençoadas, ou melhor, não sejam curadas. Talvez alguns até nem deem valor àquilo que você está fazendo. Por isso que o servo, ele se contenta com o serviço bem feito, bem executado, e não com o resultado em relação às pessoas. Isso é uma característica do líder. Por isso que o líder permanece. Outro aspecto. Os líderes não devem agir por pressão. O juiz do serviço de um ministro é o seu senhor. Por isso, independente da aceitação ou não de sua mensagem, o servo deve ser fiel ao seu senhor. Pressões humanas, externas e internas, não devem pautar nossas ações, e sim a fidelidade à palavra de Deus. Nós temos que responder a Deus. Aliás, não somente o líder, mas todos nós respondemos a Deus em primeiro lugar. Nós precisamos estar antenados com o Senhor e não com as pressões populares. A pior coisa que existe é um líder que anda segundo aquilo que as pessoas pressionam, segundo o Ibope, segundo as pesquisas, segundo os comentários do Facebook, do Twitter. Será que eu estou sendo bem tratado agora? Será que eu fiz a questão certa? O que as pessoas dizem? A gente precisa saber qual é a vontade do nosso Senhor e fazer. A gente precisa entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo e ir após Ele. Porque senão as pressões não vão nos levar a lugar nenhum e a gente vai ser simplesmente atropelado pelo desejo das pessoas. Então Paulo mostrava isso. Paulo, ele advertiu os coríntios e disse, olha, você está errado, olha, tem aquele incesto, pode mandar esse sujeito para a rua, pode discipliná-lo, não é para ter uma pessoa como essa na igreja, vocês estão errados fazendo isso. Quer dizer, o apóstolo Paulo corrigiu e corrigiu como deveria ter corrigido. E ele certamente não foi aceito por várias pessoas da igreja de Corinto, mas para ele não interessa, porque o julgamento que ele queria ter era o julgamento do Senhor e não das pessoas. Que para a nossa vida cristã é o maior julgamento, é aquele que interessa. É aquele que faz diferença na nossa vida. E é importante que nós entendamos isso. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que um trabalho deve ser cuidadosamente avaliado. Na liderança cristã, não há espaço para precipitação. O ministério cristão envolve tempo, envolve serenidade.
A lógica do lucro, da descartabilidade, não deve pautar nossas decisões. O apóstolo Paulo estava falando depois sobre julgamento, sobre avaliação. Ele mesmo está dizendo, olha, eu não vou me precipitar naquilo que as pessoas julgam, aquilo que eu julgo, o importante é o julgamento do Senhor e a avaliação de Deus. Então, o que nós precisamos entender em relação ao ministério cristão? Ministério cristão envolve tempo, envolve discipulado, envolve ensino, envolve prática. Existem pessoas que vão para o ministério cristão de uma forma assodada, muito rápida, e acabam quebrando a cara, porque o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo que o ministro, ele não pode ser um neófito, uma plantinha pequena, uma planta nascida nova, um brotinho, não pode ser. Ele já tem que ter uma certa experiência, tem que ter o respeito dos de dentro e dos de fora, tem que ter um cuidado em relação à sua família, respeito em relação à sua família, não pode ter um temperamento que seja um temperamento que ponha tudo a perder. Ele tem que saber lidar com o seu temperamento, tem que ser uma pessoa dada aos estudos, tem que escrever. O John Wesley, por exemplo, ele acusou um pastor, que era um pastor metodista, ele escreveu uma carta para esse pastor, dizendo o seguinte: eu nunca vi um pastor tão superficial como você, uma pregação tão ruim como a que você prega. Está na cara que você não lê, você não é uma pessoa que lê as Escrituras, você não é uma pessoa que se aprofunda. O John Wesley disse acerca daquele pastor. E eu não sei, se eu recebesse uma carta dessa, já parava na hora o ministério. Né? Porque o pastor é aquele que lê, o pastor é aquele, e o líder é aquele que procura se capacitar naquilo que está fazendo, procura melhorar sempre, procura conhecer e lidar com outros líderes também, para aperfeiçoar aquilo que está fazendo, porque afinal de contas, nós estamos liderando um povo, liderando pessoas, e a gente precisa ser exemplo de conduta também. Então, por isso o ministério demanda tempo. E a aprovação de um trabalho não é prerrogativa nem mesmo da autoavaliação do ministro. Nem eu devo chegar e avaliar exatamente como eu estou trabalhando. E também não é uma avaliação humana. A avaliação tem que ser de Deus. Por isso, um homem que, para mim, é muito interessante nas Escrituras Sagradas é o Gamaliel. Porque estava crescendo o cristianismo. Gamaliel, ele era um rabino muito famoso. Aí perguntaram para o Gamaliel se devia acabar com aquele movimento. E ele disse, não vamos nos voltar contra esse movimento. Se for de Deus, prevalecerá. Se não for, não vai dar em nada. Então a ideia de não se precipitar, de procurar analisar, não analisar pelos resultados humanos, mas procurar sim a fidelidade do Senhor. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: não devemos nos conformar com esse mundo na seleção e avaliação de lideranças conforme a produtividade. Devemos servir não para satisfazer a nós ou aos outros, mas tão somente ao Senhor. Que Deus nos fortaleça cada vez mais no serviço amoroso aos outros. Então que a gente possa servir a Deus. Que os pastores continuem servindo ao Senhor. Os pastores, os líderes, são resultados de oração. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Por quê? Porque a seara é grande e são poucos os trabalhadores. E a gente pode dizer que pastores, líderes, são resultados de oração. O pastor Odair, a mãe dele ela era espírita. E ele, muito jovem, estava sendo chamado ao pastorado. E ela não queria de jeito nenhum, porque ela era espírita, não queria que o seu filho fosse um pastor evangélico. Aí o pastor, líder da igreja dele, ele era de uma igreja pentecostal, foi até a casa dela e disse, olha,
eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu sei que a senhora não deseja que ele seja pastor, mas ele não tem como negar isso. Eu falei, mas por quê? Porque o Odair é resultado das orações. Deus o vocacionou para que ele possa cuidar de um povo. Não depende da vontade dele, depende da vontade de Deus. E ele é o resultado de orações. E a mãe do Odair aceitou, ouvindo o pastor. A mãe do Odair se converteu, né? Depois fez parte da igreja, né? Se tornou uma pessoa ativa dentro da igreja. Mas o que a gente pode perceber, né, é vocação. É vocação. Humanamente, uma pessoa que é vocacionada tem muito a perder. Humanamente falando. Humanamente falando porque, em relação à família, dá mais tempo para a obra do Senhor do que propriamente para a família. Isso, infelizmente, não tem como equacionar. A família quer todo o tempo da pessoa. Os sobrinhos, os filhos, a esposa, a mãe, os tios, não quer apenas parte do tempo, quer todo o tempo. Então, um vocacionado, ele tem que equacionar, tem que equilibrar isso, mas sempre ele fica com o sentimento que está devendo mais para a família. Um vocacionado, nesse mundo, não é benquisto. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o seminário, eu tinha uma namorada e ela me deixou por causa disso. Depois eu conheci uma outra menina, tudo mais, e gostei dela. Ela também, né, acabou se aproximando de mim. Mas depois eu fiquei sabendo que ela desistiu também de namorar comigo porque eu era seminarista. A seminarista é duro, não tem dinheiro, não tem nada. Ser mulher de pastor. Mulher de pastor é o equivalente a ser mulher de padre para o católico. Só que não tem o celibato, né? E eu me lembro quando eu casei com a Deise sabia que estava casando comigo, porque ela era filha de pastor, neta de pastor. Então até quando eu me apaixonei pela Deise, falei, essa é perfeita, né? Porque ela sabe o que um pastor sofre e as dificuldades do pastorado, né? Mas mesmo a Deise, quando nós estávamos discutindo aqui na igreja, numa assembleia, que eu deixaria o meu trabalho secular para cuidar da igreja, quando estava voltando para casa, a Deise chegou e começou a chorar. Falei, mas Deise, o que foi? Falei, não, estou chorando. Mas o que foi? A gente chegou, combinou lá, tudo. Ela falou, Maurício, você sabe que o seu futuro financeiro foi embora. Porque eu era concursado na escola em 2 cargos. Quer dizer, a tua aposentadoria já foi embora. E ela falou, não, mas eu sei que você está fazendo a obra do Senhor, eu sei que você está buscando, mas eu sei que o nosso futuro financeiro vai ficar mais difícil. Então, são questões que o vocacionado vai passando na vida pastoral. Hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado financeiramente também. Não estou dizendo isso por conta disso. Nas questões dos cursos, naquilo que a gente poderia fazer e não fez, a gente vai deixando. Então, humanamente falando, o ministério cristão parece uma série de perdas daquele que é o vocacionado. Mas para aquele que é vocacionado não é perda não. Porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Porque só Deus sabe a alegria que eu tenho, domingo após domingo, em pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Só Deus sabe a alegria que eu tenho de conviver. Ontem mesmo, um rapaz entrou no Messenger e falou, pastor, eu preciso falar contigo. Aí eu falei, deve ser algum problema, de um amigo, um irmão de uma igreja de um pastor amigo meu. Falei, pronto, o pastor aprontou, outro pastor que aprontou, né? Pensei. Aí ele chegou e insistiu, pastor, liga para mim. Falei, além de tudo, quer que eu ligue? Vou gastar aqui, né, o meu celular. Falei, não, vou ligar, né? Aí liguei. E o rapaz chegou e disse, pastor,
não é nada muito sério, não é nada com a igreja, mas pastor, eu estou com síndrome do pânico, pastor. Eu não sei o que fazer. Eu conversei com ele. Eu recentemente tive a oportunidade de lançar o livro junto com o Denis, que escreveu um livro sobre a sua experiência com síndrome de pânico, e ele sendo pastor. E eu li o livro, conversei com ele, e depois encaminhei para o Denis para conversar com ele. Então a alegria de poder servir, de uma pessoa poder ligar para você, ou você ligar para uma pessoa, depois ela te agradecer, chorar do outro lado, porque estava passando por uma dificuldade muito grande, e você poder ajudar. Isso é uma coisa constante no ministério pastoral. Se tem uma coisa no ministério pastoral que vence toda a preocupação que você vai ter no dia seguinte, às vezes você está com dívida, às vezes você precisa fazer uma coisa, às vezes tem pessoas doentes dentro de casa e tudo mais, quando você prega a palavra de Deus e quando você abençoa uma pessoa. Tudo isso se desfaz. O ministério faz com que tudo fique mais leve, porque é uma vocação divina. Então eu entendo os pastores, eu entendo os meus colegas aqui que servem a Deus livremente, fazem a vontade de Deus e têm seus problemas e problemas seríssimos, porque o pastor é o ferido que cuida dos feridos. É aquele que está com problemas na sua casa, tem dificuldades com a sua esposa, tem enfermidades dentro de casa, porque todos nós temos. Não é um privilégio do pastor, o pastor ele tem isso porque ele é melhor do que os outros. Todos nós passamos por isso. Só que a função dele é cuidar daqueles que estão feridos. E às vezes o maior ferido é ele. Então por isso, eu agradeço a Deus pelos vocacionados. Nós temos muitos colegas, muitos pastores, irmãos. Muitos pastores, queridos. Pastor que está lá no sertão. Pastor que está em lugar que eu não teria coragem de ir. De gente valorosa. Tem um pastor que chegou e falou lá para o pastor Coutinho, lá do Amazonas, diz assim, pastor Coutinho, eu tenho um chamado, eu quero trabalhar com os ribeirinhos da Amazônia. Você sabe o que é trabalhar com os ribeirinhos da Amazônia? Você sabe o que é trabalhar na Índia? Tem um chamado para ir para a Índia? Então é uma coisa preciosa de Deus, de gente que é chamada por Deus para fazer coisas que a gente não faria. E é uma coisa impressionante, porque quem colocou isso no coração da pessoa foi Deus. Porque quem é que vai sair de São Paulo, onde tem tudo, onde tem médico, onde tem tudo para fazer, e vai lá para o sertão do Piauí, o sertão do Rio Grande do Norte, para fazer a obra de Deus para pessoas que nem sequer sabem ler e escrever. Então a gente precisa orar mesmo por esses homens, pastores, quero lembrar dos missionários também, de gente que tem feito um trabalho maravilhoso. Vamos ficar em pé, vamos orar por esses homens.